Meu nome é Alan, né? E eu sou filho do Urandir, Fernando de Oliveira. E estou aqui para contar de algumas experiências minhas, como é que foi minha vida, né? Ao longo, do tempo, assim. Bom, minha história, assim, com meu pai e com meu irmão é muito diferente, assim, que eu acho que é das crianças normais e tal, né? Porque desde pequeno, assim, a gente via ele fazendo algumas coisas que a gente não entendia e tal, mas sabia que era boa, assim, entendeu? Porque simplesmente sentia o bem, sentia tranquilo, sentia as pessoas em volta dele feliz, né? E criança tem essa sensibilidade, né? A primeira vez que eu vi alguma manifestação do meu pai, assim, algum fenômeno dele, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, né? Onde a gente morava em Presidente Venceslau. E eu e meu irmão estavam dormindo no corredor. A gente tinha uma casa pequena, bem pequenininha, assim, mais ou menos igual uma kitnet, né? E meu pai sempre trabalhando, né? E naquela época, assim, ele e minha mãe discutiam um pouco, né? E aí meu irmão chegou à noite, assim, a gente dormia no corredor de uma casa, assim, colocava o colchão e meu pai e minha mãe no quarto. Aí chegou a madrugada, eu e meu irmão, eu comecei a sentir um arrepio, né? Uma coisa diferente, assim, com 6 anos de idade, um pouco de medo. Aí, de repente, abre a porta do quarto do meu pai, assim, uma figura completamente iluminada, o corpo inteiro totalmente iluminado, assim, saindo pela porta. Aí eu, menor, assim, meu irmão ficou mais tranquilo, né? Meu irmão, é o papai, é o papai. Falei, não, tia, é fantasma, porque era a única imagem que eu tinha de desenho, e etc, né? Que uma coisa toda branca, assim, seria um fantasma. E eu me encobri assim, meu irmão, não, é o papai, não é o papai. Daí o meu pai, ele nunca foi assim, né? Pode continuar. Ele nunca foi, menino, senta aqui, vamos conversar. Ele sempre fez com que a gente soubesse as coisas assim, sem ele precisar falar, entendeu? Então ele só se aproximou e falou, moleque, sou eu, entendeu? Ele com o corpo todo iluminado, assim, a testa dele ficava rodando várias luzes, assim. O mais interessante de tudo é que não era a silhueta da pele dele como se fosse uma aura. Era assim, todo o esqueleto dele. Todos os esqueletos, os ossos assim, tudo iluminado. É como se fosse um esqueleto iluminado, entendeu? Ele abria a boca assim, saía várias luzes. E essa foi uma das primeiras experiências. Mas assim, e por que ele fez isso naquele momento? Então, naquela época, pelo que ele me falou, assim, uma vez que eu perguntei, ele estava trabalhando bem a energia da Kundalini, né, e tal. E estava treinando para fazer essa iluminação, para começar a missão dele, assim, entendeu? Para provar para as pessoas que existia uma coisa diferente e tal. E ele quis mostrar pra gente, entendeu? De alguma certa forma ele já quis nos dar uns baques assim para aprender já a lidar com a situação desde pequenininho, entendeu? E a partir disso aconteceu milhões de coisas assim com meu pai, tortava garfo, colher, ele não tinha muito controle da situação assim, então ele sempre ia fazer as refeições e o garfo ia quebrando, minha avó falava que era coisa de demônio, não sei o que, várias coisas assim. Mas aí a gente sempre foi acostumado, né? E ele brincava muito com a gente, né? Às vezes, antes a gente pensava que era uma mágica, entendeu? Mas eu fui crescendo assim e vi que não tinha como ele fazer mágica daquele jeito, entendeu? Uma bola de luz na mão, fazer o negócio desaparecer da cama e aparecer em cima da mesa, sabe? Então a gente foi crescendo assim, fomos vendo que realmente tinha alguma coisa estranha que não era normal. Porque nenhuma outra pessoa fazia isso. Entendeu? Eu perguntava para meus coleguinhas, como seu pai brinca com você? Meu pai me coloca no braço e me levanta assim, entendeu? Meu pai não fazia isso, então eu vi que não era normal, assim, as coisas que meu pai fazia com a gente, né? E meu pai, assim, como eu já falei, ele nunca sentou e conversou, a vida é assim, a vida é assada. Ele simplesmente foi abrindo os caminhos pra gente, né? Tipo, você quer fazer isso? Faz, entendeu?
Só que ele foi muito sutil, sempre foi muito sutil. E foi a melhor forma dele nos ensinar, sabe? Uhum. Porque a gente estava aprendendo sozinho sem precisar uma pessoa assim, ele se portar como uma pessoa dona da vida de alguém, entendeu? Uhum. Ele não precisava falar, ó, não faz isso. Uhum. Meu pai nunca fez isso. Ele simplesmente, ó, faz e tal. Tudo que a gente faz tem consequências do que a gente faz, entendeu? Uhum. E vocês, todo mundo nessa vida tem uma oportunidade boa, porque assim, nessa vida o que a gente faz errado a gente pode consertar ainda, entendeu? Daqui pra frente, na quarta dimensão, pra cima, é pensar em acontecer. Aqui não. Então aqui, tudo que você puder fazer e quiser fazer, faça. Entendeu? Porque aqui a gente ainda tem tempo de consertar nossos erros rápido, mas temos. Entendeu? Então, a gente começou a ser preparado, né? Sutilmente, assim, pelo meu pai. Hoje eu entendo isso porque eu também faço isso. Uhum. Entendeu? Eu não chego numa pessoa e falo, ó, isso está certo, isso está errado. Não, continua nesse caminho, só que olha só, você pode ver por um outro lado essa coisa que, entendeu? Então, sutil assim, porque quando você é muito radical, você afasta a pessoa. Ou você faz ela te amar muito ou te odiar muito. Uhum. Então, meu pai nos ensinou assim a ter esse meio termo assim com as pessoas, sabe? Chegar, ficar tranquilo, ajudar as pessoas assim, sem elas perceberem que estão sendo ajudadas. Isso é a melhor coisa que existe. Porque é como eu me sinto melhor, você entendeu? Eu não quero que ninguém veja que eu ajudo, que eu não ajudo, você entendeu? Uhum. Eu só quero ver a pessoa sendo ajudada assim, e nem percebendo, sabe? Uhum. Porque eu acho que é a melhor forma de uma pessoa ser ajudada, Uhum. entendeu? Até se você for muito radical, chegar e falar, olha só, esse está errado e tal, você não vai apresentar nenhuma vantagem para a pessoa mudar. Você só vai falar, pô, vai ser melhor assim. Mas ela não está vendo se vai ser melhor assim. Então, se você ir apresentando os caminhos para ela e dar um incentivo para ela fazer um dos caminhos, ela vai sentindo. Então, sozinha ela vai mudar. Então, meu pai sempre sutilmente nos ensinou isso muito, muito mesmo, assim. Entendeu? Assim, a gente nunca teve tempo de sair, pescar, se divertir com meu pai, assim. Mas acho que dentro da vida dele, a gente faz as coisas assim que vale a pena. E acho que as coisas o momento que a gente dá risada hoje é muito melhor do que de repente seria numa pescaria, entendeu? Uhum. Então você não sente que a sua infância foi prejudicada pelo trabalho do seu pai? não foi. Não foi nem um pouquinho prejudicada, nem do pelo Alex. contrário. Uhum. Pelo contrário, eu acho que foi muito mais saudável. Entendeu? Eu brinquei, tive um carrinho, brinquei na terra, brinquei em tudo que era lugar, entendeu? Mas quando ele começou lá com a fazenda, vocês tinham que idade? Nossa, quando ele começou a fazer... 96, 97? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 9, 10 anos. Uhum. Por aí, uns 9, 10 anos. E meu pai, ele chegou pra minha mãe e falou, ó, eu tenho que ir pra Mato Grosso do Sul. Tive um sonho, não sei o que, vou ir pra lá então. Aí acho que ele tava garimpando na época, né? E ele encontrou esse lugar do sonho dele e falou que tinha que fazer alguma coisa ali. E minha mãe sempre falou, minha mãe chama ele de santo, né? Não, santo, eu sempre vou estar do teu lado, não interessa, não importa o que você faça. Uhum. Eu sempre vou estar do teu lado, te ajudando e tal, sou sua esposa. E faz o que você quiser. Aí ele começou a fazer a missão dele e tal. E várias vezes eu pequenininho assim, eu via meu pai conversando com os caras brancos, sabe? Não via muita diferença porque eu também Dentro não de tinha casa? esse padrão. Então, a maioria das vezes assim, era perto de casa. Ou numa varanda, mas dentro de casa assim era só luzes, entendeu? Sim. Bolas de luzes e etc. Assim, uma coisa bem sutil. Mas a maioria das vezes que eu via assim era fora de casa, no quintal de casa, sabe? E várias coisas aconteceram assim. Daí meu pai começou a pegar a missão dele, né, e tal. E ele foi pro Rio de Janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro ele começou a fazer cura, fenômenos paranormais e tal, para acumular um número X de pessoas, né? Uhum.